Olá, querido irmão da melhor idade, tudo bem? Que Jesus te abençoe, te fortaleça. Um prazer ter você aqui no nosso culto online. Queria pedir para você ficar atento ao que vai acontecer aqui nesse tempo aqui. Avisar você também que nosso próximo culto agora é dia 23 de janeiro. Ele é presencial às 18 horas. E nós retornamos com os dois cultos, matutino e noturno, a partir do dia 30, às 10h45 e às 18 horas, tá bom? Jesus te abençoe, te fortaleça, que você fique atento a tudo que está acontecendo. Lembrando também, nosso horário de secretaria nesse mês de janeiro é um horário das 9 às 12 horas, das 14 às 17 horas, tá bom? Jesus te abençoe, não perca nada desse culto aqui, que ele fale com você. Tchau, tchau. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vêm pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Ai, ao dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó firma teu justo império. Grato louvor os homens e os anjos têm. Nasce Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido. Deus nos amou, Deus nos amou. Vede um menino nascido. Deus nos amou, Deus nos amou. Digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que querem. Reino bendito, reino de amor divino, este as nações, resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Uma boa tarde para você. Estamos aqui então para meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa tarde, né? Hoje, dia 20/1 de 2022, ainda estamos aí no início desse ano. Hoje é um dia muito especial também para mim aqui, que estou celebrando, né? 22 anos em que eu levei a Elzinha, a minha esposa, ao altar. Ela disse sim, nós dissemos sim um para o outro e já estamos na caminhada aí há 32 anos. Obrigado pela parabenização aí. Então, nas suas orações, lembre de orar por mim, pela Elza, pela minha família. Amém? Deus abençoe a sua vida.
curva a sua cabeça, vamos orar um pouco, né, antes de refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui, tá bom? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. E que agora que nós vamos meditar um pouco nessa palavra, Senhor, que o Senhor nos dê lucidez, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor ajude cada um desses meus irmãos queridos aqui, Pai, a passar esse tempo, Senhor, debaixo da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor. Assim oramos por esse culto, Pai, que o teu Espírito Santo venha nos dirigir aqui. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, né? Eu tenho uma meditação, eu não sei se você vai abrir a sua Bíblia aí, mas eu vou ler aqui, tá bom? Nossa meditação, ela está baseada em Números capítulo 13. Eu não vou ler todo o capítulo 13, seria importante ler todo o capítulo 13 para contextualizar, mas para que esse vídeo aqui também não fique muito grande, né? Eu vou ler alguns versículos chaves aqui. Então, Números 13, verso 27 até o 30. Números 13, verso 27 até o 30, diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém? Queria falar um pouquinho sobre esse personagem, né? Eu queria destacar aqui sobre Calebe, tá bom? Calebe, irmãos, é um homem cheio de expectativas. Essa é a figura de Calebe. As poucas coisas que estão escritas na Bíblia sobre Calebe ressaltam isso. Calebe é um homem cheio de expectativas. E nós? Será que nós estamos com bastante expectativa para esse ano? Expectativas boas. Como você está? Você já se sondou em relação às suas expectativas? Vamos falar um pouquinho disso. Aliás, vamos definir primeiro o que é expectativa. Então eu peguei uma definição aqui básica sobre expectativa que diz o seguinte: é uma situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Definição de expectativa, vou repetir mais uma vez: situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Uma das características, irmãos, das pessoas desanimadas ou das pessoas até depressivas é a falta de expectativa, né? A falta que elas têm de expectativas em relação à vida, em relação às coisas, em relação a várias situações, né? Olha, veja bem alguns exemplos sobre expectativas, só para a gente ampliar um pouco o nosso pensamento. Veja, quem viaja tem expectativa do quê? Quem viaja tem expectativa de chegar ao seu destino. É básico. De ir e vir em paz, de ir e aproveitar, de ir e cumprir o propósito para que viajou, né? Quem investe tem expectativa do quê? Quem faz investimento tem expectativa de obter retorno do seu investimento. É natural, é para isso que ele está investindo. Quem casa, quem vai para o altar tem expectativas de ter uma vida feliz, uma vida próspera, de construir um lar, uma família. Essas são suas expectativas. Quem estuda tem expectativas de investir uma carreira profissional, de aprender uma profissão. Quem se prepara para um concurso, estudando muito, né? Horas a fio, dias, meses, tem expectativa de passar no concurso. Quem cria filhos, né?
basicamente todos nós aqui, né? Talvez um ou outro não tenha filhos, mas quem cria filhos, irmão, tem expectativa de que os filhos prosperem, tenham saúde, cresçam, né? Que o Salmo 128 se cumpra na nossa vida, né? Que a gente possa ver os filhos crescerem com temor ao Senhor, que eles casem, que eles formem família, que eles sejam bons cidadãos. Quem trabalha em uma organização tem expectativa de crescer dentro dela. Ele investe anos ali, né? E tem expectativa de subir os degraus daquela empresa. Expectativa, irmãos, na definição que nós tivemos aqui, ela tem a ver com espera, com paciência. Nessa definição que nós apresentamos, espera, paciência, cuidado. Quando eu falo de cuidado, a imagem que me vem à mente é de um lavrador, uma pessoa que lança uma semente na terra, né? Quando ele lança a semente, ele tem expectativa de colher frutos daquela semente, mas ele não vai todo dia lá e cavuca para ver se a semente germinou, não. Ele lança ela e ele precisa cuidar daquilo, ele precisa ter cuidado, precisa deixar o sol ali, precisa aguar aquilo ali, aquela semente, para que ela possa eclodir, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e dar frutos. Quem planta uma vinha, espera colher as uvas daquela vinha, mas não é da noite para o dia, ele precisa ter muita paciência, precisa fazer muita poda, precisa cuidar, para que ela possa dar vinha, para que ela possa dar uvas de boa qualidade. Paciência, cuidado, espera. E aí, como estão as suas expectativas, então, para 2022? Eu volto a essa pergunta. Como elas estão? Porque a gente precisa sondar o nosso coração, irmãos. E talvez agora você tenha colocado a idade como um obstáculo para ter expectativas em relação ao futuro. Por que eu digo isso? Porque é natural nosso, irmãos, a gente olha para frente, para os anos que nós temos pela frente, ou que esperamos ter pela frente, e muitas vezes a idade a gente coloca como uma barreira. A gente acaba fazendo isso. E eu faço isso com algumas coisas. Não tenho mais idade para isso. Não tenho mais idade, não é mesmo? Para que eu vou investir nisso? Para que eu vou fazer aquilo outro? E a gente acaba colocando a nossa idade como barreira para ter expectativa. Existem expectativas, irmãos, que elas são criadas ao redor de nós, mas existem expectativas que a gente pode criar. A gente pode trabalhar em colocar alvos, novas expectativas para a gente avançar, para não viver uma vida sem expectativas boas. Amém? Falamos também na nossa definição que expectativa então tem a ver com espera, não é isso que nós falamos? No caso de Caleb, você sabe quanto tempo a expectativa de Caleb para se concretizar? Quanto tempo? Nós vamos falar disso. Tempo suficiente, irmãos, pense nisso, tempo suficiente para que uma geração inteira morresse no deserto por causa da sua desobediência. O tempo de conclusão das expectativas de Caleb demorou muito, irmãos, décadas para se concretizar. Mais de 40 anos. Você sabe que Moisés enviou uma missão, né? Uma missão para sondar a terra. E ele enviou 12. Eles não andaram pela terra durante 40 dias em blocos, né? Foram todo mundo junto para cá, para que não seria estratégico isso. Eles se dividiram em algum momento e cada um foi sondar uma parte da terra. Durante esses 40 dias, cada um trouxe relatos. Caleb também trouxe os seus relatos. E com certeza, irmãos, Caleb colocou os pés num determinado local, não é? Um local chamado Hebron. Agora veja o que está em Números 14, 24. 14, 24, deixa eu ler para você aqui. Diz o seguinte: olha, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá ela em herança.
Nós estamos falando aqui do Monte Hebron. Caleb queria possuir, ele pisou, ele sondou aquele local. E Deus fez uma promessa por causa da postura desse homem. Qual foi a postura de Caleb? A postura de Caleb, ela está em Números 13:30, quando os espias retornaram e começaram aquele relato que nós lemos aqui no verso 27 até o 30, né? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que você nos enviou, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, a cidade fortificada, muito grande. Também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra. Enfim, começaram a falar do povo, da sua fortaleza, de como aquela terra consumia os moradores, né? Irmãos, e aqui no verso 30 parece que Caleb interrompe abruptamente o discurso deles. Caleb aqui começa a pensar: pô, esse povo está desanimando, está desanimando o povo. Então ele interrompe e ele diz: então Caleb fez calar o povo. Ele fez calar o relato. E injetou aqui um ânimo. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Essa foi a postura de Caleb. E Josué 14, de 6 a 13, né? Você pode ler lá depois. Deus faz uma promessa específica para ele. Aliás, né, 14 e 24, Deus faz essa promessa específica. 14 e 24. Para Caleb, uma promessa para ele e seus descendentes. E agora, irmãos, passado muito tempo, mais de 40 anos, lá em Josué 14, 6 a 13, já se passaram 45 anos, irmãos, dessa promessa. 45 anos. Lá diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezneu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Berneia, por causa de mim e de ti. 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Berneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que você pisou será sua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal agora é a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste o que estavam ali, os anaquins, os grandes, os fortes da cidade. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Amém. Amém. 45 anos. Existe um ditado popular, irmãos, existe um ditado popular que diz o seguinte, que a vida começa aos 40. Vai dizer isso para Caleb. Ele começa a vida aos 45, porque aos 40, irmãos, ele é atingido pela rebeldia do povo. Por causa da rebeldia, da dureza do povo, ele tem que esperar 45 anos para possuir a sua parte em herança. Naquele tempo, Deus injeta um ânimo nele e diz o seguinte: eu tenho algo específico para você. E isso foi a âncora na vida de Caleb. Para sustentá-lo, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta. 45 anos.
Então a vida para Caleb agora começa a tomar uma forma, as suas expectativas estão se aproximando e agora ele cobra Josué, que foi testemunha disso lá atrás. 45 anos se passaram e agora ele tem 85 anos de idade, muito mais do que a maioria de nós aqui. Cheio de esperança, de vigor, olhando a vida com expectativa. E aí eu pensei em algumas coisas que esse homem deve ter praticado para manter essa expectativa viva. Pode ter várias coisas, irmãos. Quero destacar 4 delas. A primeira, mantenha um registro das promessas de Deus, principalmente aquelas que são específicas para você. Deus fez alguma promessa específica para você e não cumpriu ainda? Ele não é homem para que minta. Separe também as promessas que Deus tem nas Escrituras para te manter vivo. Quais são as promessas que Deus tem? As promessas gerais para o seu povo. Quais são aquelas que são específicas para mim? Talvez Deus tenha prometido algo para você e talvez ainda isso não se cumpriu, não se deu. Olha a Deus. Mantenha registro disso. Não se esqueça, Deus não é homem para que minta. Segundo, persevere enquanto espera. Persevere enquanto espera. Ore pela promessa de Deus, né? Ore pelas promessas de Deus. Exemplo, Abraão. No meio do caminho, Abraão comete os seus erros. Deus tem que vir ratificar a sua promessa, que da semente dele, ele faria uma grande nação. Você conhece a história. Vem a injetar nele ânimo para que ele persevere. Apesar do erro, Deus ali faz uma aliança com Abraão. Novamente. Persevere enquanto você espera. Persevere na oração, né? Tenha um registro das promessas de Deus na sua vida, na vida do seu povo. Terceiro, não se deixe abater pelas circunstâncias ao seu redor. Nunca, irmãos, aliás, pelo menos na nossa geração, as circunstâncias foram tão desanimadoras. Imagine um empresário, imagine alguém que depende de clientelas dentro do seu comércio nesse tempo de pandemia. Quantas empresas não fecharam? Por conta das circunstâncias ao redor. Quantas famílias não sucumbiram? Quantos casamentos não sucumbiram? Quantos sonhos foram enterrados durante essa pandemia? Porque as circunstâncias, irmãos, invadiram a sua vida. Não deixe se abater. Não deixe se abater pelas circunstâncias ao seu redor. Nós não somos negacionistas, irmãos. As circunstâncias são ruins, mas não deixe se abater por ela. A palavra de Deus diz o seguinte: no tempo da angústia, não tenha um espírito frouxo, né? Porque a sua força será pequena. É um conselho bíblico. No tempo da angústia, tenha ânimo, apesar das circunstâncias. Então não se deixe abater pelas circunstâncias ao seu redor. E isso exige disciplina. E essa é a principal coisa, irmãos. Disciplina para não se deixar abater. Mantenha-se a tua mente no céu, mantenha a tua mente e o seu coração ligados em Deus. Tenha esperança. Não se deixe abater. E a última, não perca a visão, né, de que nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Amém? Celebre a vida, irmãos. Não se deixe vencer pelo mal. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente imagina para nós. Deus tem coisas melhores, tem pensamentos melhores ao nosso respeito. Amém? Quero deixar essa meditação com você. Cuide-se. Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Até mais. Nos vemos. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.